Prezados amigos, que nós nos esforcemos para manter essas suaves vibrações que as músicas iniciais nos proporcionaram e que essas vibrações também permitam que os amigos espirituais estejam conosco e, em estando conosco, que esses amigos nos auxiliem nas nossas necessidades, sempre muito variadas, mas em especial que os amigos espirituais nos auxiliem nas nossas necessidades de ordem espiritual. Os estudiosos do comportamento humano, na atualidade, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, cientistas têm estado preocupados, porque acreditava-se antes que o advento da tecnologia crescido e difundido, que o avanço científico e que os recursos que a ciência proporcionasse pudesse criar no planeta e para nós, os homens, um ambiente de paz, de tranquilidade, de harmonia, e um ambiente onde a dor e o sofrimento pudessem estar, de fato, minimizados. Contudo, esses mesmos estudiosos estão se dando conta de que não basta o avanço intelectual, de que não basta as conquistas da ciência, porque apesar delas atualmente em abundância no planeta, nós vivemos ainda conflitos de países contra países, de pessoas contra pessoas, e surpreendentemente até de familiares contra familiares. E isso incomoda, porque investiu-se em profusão para que a ciência pudesse propiciar os mais altos recursos tecnológicos e os colocassem à nossa disposição. É aí que essa doutrina extraordinária dos espíritos aparece, para, de alguma forma, pelo menos, chamar-nos à razão de como lidar com a situação. Porque a doutrina espírita, esse conjunto de ensinos, aqui corporificadamente organizados por Allan Kardec, mas produzidos esses ensinos pelas entidades venerandas, informa a doutrina espírita que existem dois tipos de progresso. O progresso intelectual, que nós também podemos chamar de tecnológico, científico, material. E o progresso moral, que os espíritos informam, que nós podemos traduzir por progresso espiritual. E aí, quando Allan Kardec, conversando com as entidades superiores sobre a lei do progresso, e depois que os espíritos disseram que o progresso moral será, de fato, a conquista do ser imperecível que somos. E a doutrina espírita, sobretudo, se alicerça nessa lei cósmica, nessa lei
universal, que é a lei do progresso. Segundo eles, os espíritos, tudo no universo e nos universos estão submetidos à lei do progresso. Portanto, um dos pilares fundamentais da doutrina dos espíritos é a lei do progresso. Porém, a lei do progresso, dentro dessa perspectiva de que é preciso fazer conquistas em duas direções: no campo material e, naturalmente, no campo moral ou espiritual. E formaram os espíritos, na questão 780 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec quis saber se o progresso moral acompanha de imediato o progresso intelectual. E os espíritos foram muito assertivos e positivos em dizer que não, que o progresso moral é decorrente, ele decorre do progresso intelectual. Naturalmente, os dois não andam juntos, porque primeiro, segundo informaram, nós temos o progresso intelectual, o progresso material, o progresso tecnológico, o progresso científico. E, a partir dele, também, em desenvolvimento da nossa razão, da nossa capacidade de pensar e raciocinar, o progresso moral vai naturalmente se estendendo. E é incrível porque em o livro A Gênese, no capítulo 18, que traz o título de Os Tempos São Chegados, há um subtítulo que se chama Os Sinais do Tempo. E é ali que as entidades superiores vão dizer o seguinte. Eu vou pedir licença para ler, tal qual está em A Gênese, ipsis literis, para que a gente possa ter uma ideia do que os espíritos disseram acerca do progresso no planeta que habitamos. Dizem eles: diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele, o globo, progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então aí está explicado o que está faltando para a nossa sociedade, para nós enquanto seres individuais. O que falta para que nós tenhamos o mundo que todos sonhamos, que naturalmente é um mundo de harmonia, de tranquilidade, de paz. E por que não notemo-lo? Exatamente porque ainda nos falta o progresso moral. Todos nós, na atualidade, já conseguimos manipular os elementos tecnológicos, o controle que abre o portão eletrônico, o controle que liga a televisão, o controle que liga os aparelhos de mídia. Todos nós já conseguimos falar de drones, já conseguimos falar de internet, de inteligência artificial, e ainda, nos valendo de tudo isso, conseguimos conflitar por tão pouca coisa, até com aqueles que dizemos amar, no seio da família, no seio da sociedade, em todos os seus segmentos, nos ambientes religiosos, porque ainda não desenvolvemos os nossos potenciais e as nossas forças morais, porque essas se desenvolvem na relação, na convivência que estabelecemos uns com os outros. E quando estabelecemos convivências uns com os outros,
É preciso que nós aprendamos a lidar com diferenças, com diversidades. E compreender que nem todos sentem como eu. Que nem todos pensam como eu. E que nem todos agem como eu ajo. Porém, é exatamente na capacidade da convivência com as diferenças que nós demonstramos o quanto já adquirimos de valor moral, de virtude. O quanto já progredimos moralmente. Se quisermos saber que tanto que já progredimos moralmente, é só nos perguntarmos a nós próprios: como é que eu lido com quem pensa diferente de mim? Com quem não é do meu time? Com quem não é do meu partido? Com quem não é da minha crença? E aí, a maneira como sou capaz de lidar com isso vai dizer do tamanho do meu valor moral. Por essa razão, eu já me dei conta de que eu, além de não ter tamanho físico, basta olhar, não tenho tamanho moral, porque ainda estou no time daqueles que acreditam que o mundo tem que resumir-se ao meu campo de pensamento, de sentimento e de ação. E quem não age como eu é meu inimigo. Como ainda estamos nessa perspectiva lamentável, porque é dela também que decorrem todas as guerras, todos os conflitos, todas as desarmonias e, consequentemente, a nossa infelicidade. E hoje, a proposta da noite é que juntos reflitamos um pouco sobre um momento que está registrado nos evangelhos, especificamente, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nos versículos 21 e 22. Há um momento singular que o evangelista registra de uma das passagens dele, tentando despertar em nós os valores morais. Narra o evangelista Mateus, nesse referido capítulo 18, que Jesus, quando estava em Cafarnaum, tinha o hábito de, depois da labuta, do labor dos seus discípulos para o sustento com a pescaria no lago de Cafarnaum, ao final da tarde se reunir com os seus, para que Jesus pudesse dizer sobre os valores morais, de que temos necessidade para construir a paz interior, de que todos necessitamos. E, segundo a narrativa do evangelista, eu vou pedir licença para ler ipsis litteris, se os senhores me permitirem. Diz o evangelista, versículo 21 do capítulo 18. Então, Pedro, aproximando dele, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes, 7 vezes. E eu acrescento cada ofensa. Jesus estava falando da necessidade do perdão incondicional, ilimitado, não para fazer favor ao transgressor, ao pecador, ao equivocado. Porque o perdão não é uma ação que empreendemos para atender ao ofensor, não é. O perdão é uma ação que movimentamos para nos liberarmos
das energias infelizes, deletérias e sofríveis que o ato infeliz do outro provoca em nós se não tivermos valor ou conquista moral. O perdão, portanto, é uma dessas virtudes. E aí, como sobre Jesus se escreveu infinitamente até agora, como se comentou muito sobre Jesus em cada passagem dele, de fato, às vezes não é nem que está registrada. Há o que nós poderíamos modernamente de chamar de making of. Eu agora estou moderno, expressão em inglês, está vendo? Eu decorei para a palestra de hoje, que eu nem sei. Mas o making of, atualmente, é um registro que se faz dos bastidores de um evento qualquer. Um filme, um teatro, uma apresentação artística. Então, registra-se aquilo que não é a obra de arte, mas o que está por trás para que ela pudesse ser realizada. E há um making of dessa passagem de Jesus, segundo algumas literaturas que a gente chamaria apócrifas, de autores que comentaram sobre Jesus. E aí, segundo essas análises, o making of dessa passagem do capítulo 18, versículos 21 e 22, é a seguinte. Naquele dia, depois que a pescaria terminou, os barcos que, pela madrugada muito cedo, se levantaram em direção ao lago maior, em busca do sustento, quando eles retornaram e chegando à praia, como faziam todas as vezes, retiraram deles dos barcos o resultado do trabalho cansativo daquela madrugada. E como sempre faziam, separaram aquilo que cabia a cada um dos companheiros da jornada de trabalho. Naturalmente, depois que guardaram toda a tralha da pescaria, organizaram os barcos, Pedro lança a mão no cesto que lhe cabe, com o resultado do trabalho, e se dirige ao mercado de Cafarnaum, que ficava distante da casa de Pedro, o mercado. O que hoje seria para nós 2.500, 3.000 metros, uns 3 quilômetros, mais ou menos, da casa dele. Aqui em Pirenópolis, eu não conheço muito bem, mas eu penso que daqui até lá na saída da cidade, deve ter mais ou menos isso. Então dá para a gente ter uma ideia da distância da casa de Pedro, que é a entrada da cidade, até o centro, que seria a casa dele. E aí Pedro, então, pega o cesto, caminha-se para o mercado, e Pedro já estava há algum tempo ouvindo a mensagem de Jesus, porque Pedro, antes de Jesus, era um homem rude, viril e sanguíneo, o que modernamente a gente chamaria de estúpido curto. E, portanto, antes de Jesus, Pedro, por essa característica da personalidade, teve alguns atritos, como todos nós, em algum momento da nossa jornada, já nos atritamos com alguém. E Pedro teve alguns atritos. Mas naquele dia em especial, em chegando depois de uma caminhada, com os pés cansados e o corpo combalido pelo trabalho do dia, Pedro, que tinha ido ao mercado para trocar os peixes por algumas necessidades domésticas, ao chegar no mercado, nos portais, no umbral de entrada, ele dá de cara com um antigo adversário, um antigo desafeto. E ao chegar,
O desafeto olhou para ele, já tomara conhecimento de que Pedro estava seguindo um tal de Galileu. Que Pedro fazia parte dos infantis que agora tinham um mestre. E que esse mestre era meio atrapalhado nas suas pregações, que contrariavam o costume humano de longa data. Então, o desafeto, em vendo ali o pescador com o cesto às costas, começa a desferir-lhe palavras agressivas, duras e cruéis. E Pedro, que já tinha ouvido Jesus, Pedro, que depois que teve contato com esse homem extraordinário, sem saber explicar, mas sentiu que alguma coisa interna mudara dentro dele. A mensagem sublime daquele homem tocara aquele homem rude, viril e sanguíneo, e Pedro desde então começou a desejar viver segundo a proposta daquele homem, tão cheio de energia e de doçura. Então, na hora que o desafeto desferiu-lhe palavras, imediatamente, como ocorre com todos nós, ele sentiu o homem velho, o homem primário, o homem primitivo acordar. E notou que o metabolismo alterou. O semblante, o fáscias enrubesceu. E ele, por instinto, pensou em revidar. Mas tentou conter-se. Mas o homem prosseguiu agredindo. E enquanto falava que Pedro era um covarde, cadê o homem que antes era o valentão? Onde está? Até aí Pedro resistiu bem, mas quando ele falou, não é você que agora segue aquele tolo que se diz mestre, aquele infantil, aí Pedro não resistiu. Inundou-se psicologicamente do que ainda era. É o que ocorre conosco muitas vezes. E aí ele põe o cesto ao chão e vomita-lhe palavrões contra o desafeto. E diz, contra mim tu digas o que quiser, mas contra ele, por favor. Se tu o fizeres, eu acabo contigo. Quando ele fala isso, ele tem uma queda psicológica. Ele se dá conta de que fracassou. Meu Deus, eu que ouço as maravilhas, que ouço novas possibilidades desse homem, ainda não sou capaz de me dominar. E aí, ele fica assustado, porque não basta ouvir, porque não basta ler, porque não basta saber que a mensagem que move o mundo é a de amor. Essa energia sublime do cosmo, emanação divina. É preciso ter criado progresso moral para poder resistir aos anos, bilhões de anos de desenvolvimento dos instintos que ainda carregamos e que estão em nós para serem domados pela razão, pelo bom senso, pela lógica e sublimados pelo sentimento das virtudes superiores que denotam o progresso moral. Pedro, então, ficou atordoado e não sabia o que fazer. Pega o cesto, vira as costas ao desafeto, e o desafeto começa então, seu covarde, fuja. E Pedro fugiu. Fez uma troca qualquer, de qualquer jeito, no mercado e voltou-se na direção da saída do mercado
em direção ao lar. Nesse momento, Pedro entra num estado psicológico perigoso, que é o estado de culpa, de autocondenação. Reconhecer-se fracassado, ter consciência de que caiu, ótimo. Mas culpar-se, condenar-se, autocondenar-se, não ajuda. É bom que avaliemos o que ainda nos falta. E depois de avaliar o tamanho da queda, dizer, agora vou levantar e vou consertar. E Pedro vai voltando para casa. O sol começava a declinar. Os raios dourados já atingiam de amarelo ouro o casario e a natureza. A brisa fria que começava a soprar do lago de Cafarnaum dava um ar, de alguma forma, sombrio para o estado interior do discípulo. E ele vai andando e diminuindo o passo, com medo de chegar em casa, porque daqui a pouco os amigos chegariam para o colóquio com Jesus. Daqui a pouco ele chegaria. E Pedro vai sentindo uma angústia. As lágrimas automáticas escorrem dos olhos. E ele vai chegando, até que muito proximamente à casa, o desejo que ele tem é de sumir. Mas, homem viril, também moralmente, homem que já havia assimilado de alguma forma a mensagem de Jesus, Pedro respira, apesar do abatimento moral, e entra em casa. Ao entrar à porta, a esposa, as esposas, essas mulheres admiráveis, a minha que eu diga, 43 anos me suportando, os senhores fazem uma ideia. Mas aí, a esposa de Pedro bateu o olho e viu que algo não estava bem. É a psicologia feminina. E ela, ao invés de ser invasiva, ao invés de questioná-lo, ela simplesmente baixa os olhos, recolhe o cesto que o marido trouxera e vai arrumar as coisas para receber os amigos. E Pedro entra para o quarto de banho, e no quarto de banho, aquele homem forte, sanguíneo e viril, ao lembrar-se de Jesus, vai às lágrimas. Grandeza moral. Choro quando não é de revolta, nem de mágoa, nem de desespero. Mas é um choro que lava a alma, é muito positivo. Então Pedro toma o banho, escuta o barulho dos colegas chegando e depois escuta um ruído maior. E esse ruído maior é sinal de que Jesus estava chegando. Então Jesus chega e Pedro toma coragem. Sai do quarto do banho e entra à sala, meio macambúzio, e então assenta-se com os outros. E naquela noite, por ironia, Jesus vai falar da importância do perdão. E Pedro vai se angustiando, porque Jesus lera, pelo seu recurso de espírito superior, a ideoplastia, e viu toda a cena pela casamental do discípulo. E aí, em determinado momento, Pedro não resiste e pergunta, mestre, é a passagem que eu li no início. E Pedro, a gente é orgulhoso, né? Quantas vezes devo perdoar o irmão que peca contra mim? Umas 7. Quando ele falou 7, pensou que Jesus ia bater palmas. E segundo o evangelista Mateus, Jesus fala, eu te digo que não 7, mas 70 vezes, 7 vezes. Amigos, precisamos progredir para alcançar o progresso intelectual. Agora, cabe-nos progredir moralmente. O perdão é um desses recursos para aplicar em casa, na relação com os amados, para aplicar na sociedade, nas suas várias agremiações de trabalho,
recreativa, social, para aplicar nos ambientes religiosos, sem o que não nos surpreende as guerras do mundo. Gaza, Ucrânia e tantas outras. E as guerras em casa, em família. Tem pai que mata filho. Tem filho que mata pai. Tem irmão que mata irmão. Tem mulher que mata marido. Tem marido que mata mulher. Falta de progresso moral. Por isso, o Aguinaldo já levantou, já piscou, já acenou, porque eu combinei com ele que a hora que eu tivesse ultrapassado era para ele me dar um sinal. Aí ele deu todo sinal do mundo, não notei nenhum ainda. Tadinho do Aguinaldo. Mas, ao encerrar o nosso encontro, eu gostaria de deixar para todos nós, especialmente para mim, porque quem fala, tadinho, quem fala é igual seta, indica o caminho para todo mundo, mas não vai. Eu gostaria de terminar com a mensagem daquele espírito amigo que os colegas aqui já conhecem. O Aguinaldo até hoje falou para mim, se você puder não repetir aquela do final, eu falei, pode deixar. Mas já que eu sou baixinho, e baixinho, além de atrasado, é rebelde, vou dizer para nós, mais uma vez, aquela mensagem que eu acho extraordinária para quem deseja conquistar progresso moral, para quem deseja de fato ser seguidor do Cristo e para quem já deseja fazer algum exercício nesta direção. Diz o Espírito Marco Prisco: se alguém falar mal de ti, agradece a Deus e fica tranquilo, porque poderia te caluniar. Se alguém te caluniar, agradece a Deus e fica em paz, porque poderia te esbofetear. Se alguém te bater, agradece a Deus e fica sereno, porque poderia te matar. Se alguém te matar, agradece a Deus e fica pleno. Pior seria se tu fosses o assassino e tivesses que reparar noutra oportunidade, pela bênção da reencarnação e em obediência à lei de causa e efeito, o mal que houvesses cometido agora. Que Jesus nos ajude a criar o valor moral, o progresso moral, pelo menos, do perdão que nos liberta interiormente. Muita paz para todos nós.